texto está aí? Oi. O texto está aí nos slides. Passa aqui no canto. Agora, as crianças menores, né, de 0 a 4 anos, podem ir com a tia Carmen para ser cuidados nesse momento. Então, nosso tema hoje é sobre filhos e pais. E a começar a falar desse tema, eu quero primeiro ler o texto, mas daí eu quero dar uma orientação para vocês bíblico de como a Bíblia trata de filhos e pais. E o propósito de Deus, né, para as nossas vidas de ter crianças, por que crianças são dadas para nós e qual é a responsabilidade de pais em frente desse bênção que Deus nos dá. Então, primeiro, temos que lembrar o contexto de nossa passagem de hoje. O contexto começa não em capítulo 6, onde vamos focar, mas começa em capítulo 5, em verso 18. E fala o seguinte: E não vos embriagais com vinho, no qual há dissolução, mas enchai-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, antes de focar no nosso texto, eu quero lembrar vocês que esse versículo está falando para vocês não necessariamente focado nesse pecado de embriagar-se com vinho, mas está dizendo para vocês: não sejam cheios de pecado, sejam cheios de Espírito. Agora, embriagar-se, você sai de você pecado quando você está embriagado. Esse é o sentido. Então, o que está dizendo? Esteja cheio, não cheio de bebida, mas cheio do Espírito. Nesse sentido, certo? E daí, fala umas coisas para nós, né? E fala como devemos agir, né? Entoando cânticos, salmos, hinos juntos, como estamos fazendo hoje. Então, em outras palavras, está dirigindo uma palavra para toda a igreja estar cheio do Espírito. Mas, qual é o propósito? Né? O que mais sempre vamos fazer? Vamos dar graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então, eu quero lembrar vocês, antes de falar de pais e filhos, que primeiro todos nós somos filhos. Mas eu vou desenvolver isso mais à frente, certo? Então, focado mais no nosso texto de hoje, vamos ir para o começo de capítulo 6, onde fala: Filhos, obedecai a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provocais vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na administração do Senhor. Então, isso é o foco de hoje. Desculpa aí. Mas, saltou até. Mas isso é o foco de hoje. Primeiro, é uma palavra direcionada aos filhos. Segundo, para os pais. Mas antes de começar, eu quero dar uma introdução, uma quadra maior, um contexto bíblico do que estamos tratando hoje. Se você olha para os textos que temos tratado nessa série sobre a família, você vai perceber na Bíblia uma coisa importante. Uma coisa que até deve surpreender a gente. Que as primeiras pessoas que Deus direciona a palavra para eles são os liderados. Ou seja, são os discípulos. Então, primeiro ele direciona a palavra para as mulheres.
certo? Segundo, ele direciona a palavra aos maridos. Primeiro, agora, ele vai direcionar a palavra aos filhos. E, segundo, ele vai direcionar a palavra aos pais. Mas, olha, os discípulos estão recebendo a palavra primeiro. E, como eu falei no começo, em versículo 18 até 29, ou 21, fala para todos nós que precisamos ser sujeitos, dando graça uns aos outros em Cristo, e sujeitos ao Pai, dando graças ao Pai. Qual é a ligação que eu quero fazer aqui? Que todos nós, como humanos, devemos ser crianças diante de Deus. Todos nós devemos olhar para Deus como Pai. Então, em primeiro lugar, talvez vocês vão ouvir essa parte sobre as crianças, e como adultos vocês vão ficar assim, viajando na maionese, né? Vocês não vão prestar atenção. Mas devem, porque não trata simplesmente de crianças pequenininhas, nem de filhos adolescentes, mas trata de todos nós como discípulos diante de autoridades, diante de Deus. O foco hoje vai ser sobre as crianças pequenininhas, mas você pode ouvir e fazer a adaptação. Eu estou tratando autoridade na minha vida dessa forma, porque o princípio, quando esse mandato de honrar os seus pais, esse princípio extende para toda a autoridade na sua vida. Chefe, extende e principalmente para Deus. Tá bom? Então, quando vocês estão escutando sobre as crianças, mesmo adultos, prestem atenção. Isso é para vocês. Mas, primeiro, por quê? Por que é para vocês? A Bíblia nos fala, e mesmo o pastor Diogo orou sobre nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? Durante o nosso momento de confissão de pecado, ele orou sobre como eles falharam. Falou de como eles falharam. Mas em que eles falharam? Qual foi a falha deles? Deus criou eles, e a Bíblia mesmo fala que Adão é o filho que Deus criou para ele. Ele dizer que Eva também é filha. Ele criou eles para obedecer ele. Tá certo? É um relacionamento de amor entre Deus como pai e os filhos. Então, por esse sentido, nessa maneira, o propósito de Deus é criar filhos para si. Assim, isso o que deve ser os humanos. Ou a humanidade deve ser uma família de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que eles estavam querendo ser Deus. É dizer, em lugar de ser filhos, submissos, aprendendo de Deus e aí crescendo na maturidade, eles queriam invertir a ordem. Eles queriam dizer, não, eu que decido o que eu vou fazer com a minha vida. Sou eu que mando na minha vida. E como crianças rebeldes, eles quebraram o relacionamento com Deus como Pai. Tá certo? Então, o propósito de Deus em criar Adão e Eva é criar filhos e daí expandir como uma família para Deus. E esse propósito não parou depois de Adão e Eva. Esse propósito continua até hoje. O primeiro mandato que Deus dá para Adão e Eva é para eles multiplicar. E por quê? Você pode pensar, né? Por que isso? Por que multiplicar? Por que não foi suficiente? Nós, meio egoístas, pensamos, não, isso seria muito bom, né? Eu sozinho, mesmo sem Eva, eu como homem, mesmo sem Eva, eu sozinho, desfrutando de Deus. Sozinho. Mas Deus falou que isso não é bom. Então ele fez a mulher, mas ele fez de uma maneira que eles vão multiplicar. E encher a terra. Mas por quê? Pode perguntar. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, criou na imagem dele. É dizer, ele criou esses humanos para refletir ele. Então, o propósito de multiplicar é multiplicar pessoas que vão refletir o Pai Celestial.
Então isso é o propósito de Deus, encher a terra com pessoas que vão refletir Ele. É dizer, que ter uma família grandão para Ele. Tá certo? Então, não termina apenas com Adão e Eva, mas Ele manda para eles multiplicar, encher a terra pela glória de Deus. Então, sabemos que eles falharam, mas daí nós continuamos a falhar. Nós continuamos a nos colocar no lugar de Deus. Ser rebeldes, ser desobedientes e mesmo ficar num relacionamento por natureza pecaminosa, que ficamos longe de Deus, não queremos ter nada a ver com Ele. E nós não vivemos nossas vidas em todo aspecto com relação a Ele. Então, essa mensagem é para toda a humanidade nesse sentido. Porque todos nós precisamos lembrar do propósito que Deus criou a gente, que foi ser crianças obedientes a Ele. E aí, não é crianças obedientes que não pensam tudo isso, mas que pensam os pensamentos do Pai. Que sigam os caminhos do Pai. E assim vocês vão crescer na maturidade. Agora, desobedecer aos pais é desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus, estar em rebeldia em contra de Deus, vai ser refletido no seu comportamento com os seus pais. Então, isso é a primeira coisa que eu quero colocar. Biblicamente, tem uma ligação forte em como você olha para Deus e como você vai olhar para as autoridades na sua vida. Tem essa ligação muito forte e está quebrado. Essa visão está quebrada, você está quebrado. E Deus não restaura vocês. Fala isso no Romanos 1:30, que fala uma lista de pecados muito fortes, assim, de embriaguez, de mentira, de matar, fala de tudo e ao final fala desobediência aos pais. Mas não porque é pouca coisa, porque assim, está refletindo toda essa atitude que temos. Então, quando vocês afrontam os seus pais, quando tem esse afronto dos liderados contra os líderes, isso está dizendo que você está muito mal com Deus. Tem algo muito mal com você, espiritualmente, com Deus. E isso é uma reflexão de saber o Pai, é uma reflexão de uma mente pervertida, é dizer, uma mente que não está andando certo. Então, com essa base bíblica, então, podemos pensar agora, assim, começar essa série sobre reestruturando, identificando o problema dentro da família. Mas a família é chave para a sociedade. Então, quando você pensa nessa rebeldia que temos em contra de Deus e contra os pais, você pode começar, se vocês estão seguindo o que eu estou colocando aqui, pode começar a ver por que tem uma disfunção completa na sociedade. Por que na política tem um problema? Por que nas casas tem problema? Por que nas igrejas tem problema? É porque nós esquecemos o que é ser pai a seus filhos e o que é ser filho diante dos pais. É dizer, nós esquecemos como ser discípulos e como discipular. Então, esse quinto mandamento, esse é o que vamos falar hoje, de honrar os pais, é o quinto mandamento dos 10 mandamentos da Bíblia. E isso trata não apenas de uma família, crianças e pai, mas começa aí e expande por toda a sociedade. E daí, por toda a humanidade.
Então isso é o nosso grande problema que temos hoje, que eu quero conversar com vocês, que eu quero tratar com vocês. E que as crianças esqueceram como obedecer e honrar os pais. Os pais esqueceram como liderar, como disciplinar, como treinar e como admoestar os seus filhos. E por isso gera todo um problema na sociedade. Gera todo um problema na sociedade. E assim demonstra que temos perdido o nosso raiz, que está focado no Evangelho de Cristo e ser direcionado da parte de Deus. Nos nossos lares, na sociedade, no trabalho, na política, na igreja. Então, hoje, vamos ter 2 pontos. Como falamos no último domingo, o meu propósito é falar apenas por 30 minutos. Então, vamos ter 2 pontos. O que as crianças devem fazer e o que os pais devem fazer. Então, é simples. O que as crianças devem fazer, o que os pais devem fazer. Então, primeiro, as crianças. Então, Isaac, né? Júlia, Ana Júlia. Todos que estão na posição de criança, inclusive os adultos diante de Deus. O que vocês devem fazer? Crianças devem obedecer e respeitar aos seus pais. Ok. Em resumo, é isso. Primeiro, crianças, assim, na Bíblia, quando olhamos para esse versículo na Bíblia, quando fala filhos, ele está falando uma palavra que significa pessoas que estão dentro da casa que não estão casados. Ok? Dentro da casa não estão casados. Já vimos no outro sermão que os adultos que saem da casa fazem uma nova família, certo? E daí não vão ficar assim tão dependentes da liderança da outra família. Vão criar uma nova família e aí expandir. Aí vai expandir assim por obedecer ao seu pai até sair da casa, casar com outro, daí eles fazem filhos e aí multiplica. Tá certo? Então, essa palavra é para vocês, que são crianças, em primeiro lugar, para vocês, que são crianças que não se casaram. Tá bom? Então, e o que fala aqui? Primeiro é obedecer aos pais. Isso é simples, né? É fazer o que os pais falam. Ok. Para obedecer, então, você precisa fazer o quê? Ouvir. Tanto é que a palavra ali na Bíblia é ouvir de baixo. De baixo, né? Vocês são baixos. Né? Crianças são baixos. Então, mas ouvir de baixo é dizer que você, olhando para os seus pais, fala, não, o que eles falam, eu vou obedecer. Eu vou ouvir, vou respeitar, eu vou cumprir. Tá certo? Então, quando eles falam, faz isso, você vai fazer. Agora, já deixamos claro que isso não inclui pecado. O que é pecado? Quando eles vão pedir alguma coisa de vocês que Deus fala que não deve fazer. Então, quando eles pedem isso, você fala que, assim, com todo respeito, não vou fazer isso porque a Bíblia fala que não. Tá certo? Mas, fora disso, qualquer coisa que não seja pecado, vocês vão fazer sim. E isso vocês vão ouvir. Assim, acontece às vezes, não é certo? Que você na casa, o seu pai vai pedir você, agora é a hora de você limpar o seu quarto. E você fala, ok, eu vou fazer. Você está jogando com Legos, você está fazendo não sei o quê. Mas você está focado em outra coisa. Você, E daí passa 1 hora, 2 horas, e você não cumpre, certo? E daí eles falam, você já limpou o seu quarto? E você fala, ok. Não ouvi. Certo?
Então, o que vocês precisam fazer? Quando o seu pai direciona a palavra de você, primeiro, para qualquer coisa que você está fazendo e olha para eles e ouça. Ouça o seu pai. Porque para cumprir o que eles estão falando, você precisa ouvir. Ok? Porque se você não ouvir o que eles falam, você não vai poder ficar debaixo e falar, ok. Agora, adultos, a aplicação é clara para vocês. Vocês estão debaixo de quê? A Bíblia. Ouça a Bíblia. Fica debaixo. Obedece a Bíblia. Obedece às autoridades na sua vida também. Mas as crianças, fica claro para vocês. Ouve. Para ouvir, você precisa parar e escutar. E fala assim, no Senhor. Por que fala assim? Crianças, filhos, obedece aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E fala, e fala, mas fala acima de tudo isso, sujeitai-nos em Cristo. Mas por quê? Precisa ser em Cristo. Por quê? Porque obedecer aos seus pais, em primeiro lugar, não é só entre você e os pais. Como falei no começo, tem que ver completamente como você está com Deus. A sua vida com Deus. Tá certo? Então, se você está, assim, não prestando atenção aos seus pais, falando, mas não, que... Sim, pai, desculpa, não ouvi. Pode repetir? Ok, o que? Sim, eu vou cumprir. Você tem um problema com Deus. A minha filhinha, Eliana, recentemente aprendeu a palavra não. Assim, ela aprendeu antes, mas ela aprendeu que ela pode usar essa palavra como um afronto para mim. Certo? Então, ela pode dizer para mim qualquer coisa, eu pergunto. Mesmo se você quer comida? Não. Se você está cheio, não quer mais comida? Não. Toda coisa é não. Vocês, por natureza, crianças, nós, como pecadores, por natureza, vamos ser tentados a dizer não quero, não. Eu quero encorajar vocês a mudar. E Cristo pode fazer isso nas suas vidas. Muda. E fala sim, pai. Sim, mãe. Estou escutando. Sim, eu vou fazer. E para qualquer coisa que você está fazendo rápido, vai lá e faz. Então, no começo, parece fácil, né? Ok, então eu simplesmente obedeço. Isso não é fácil. Vai ser uma luta. Vocês vão falhar. Vocês vão ser focados em vocês mesmos, nos Legos, nos videogames, nos celulares. E vocês não vão cumprir. Vocês vão precisar olhar para Cristo, pedir perdão. Olhar para os seus pais e falar, pai, mãe, me perdoe. Eu falhei. Eu não ouvi. Quando eles falam, eu falei, e você fala, não fala isso. Para de falar. Se eles falam, eu falei, você fala, tá, eu não ouvi. Peço perdão. Desculpe. Peço perdão. Tá certo? E isso é maturidade. Então, algumas pessoas pensam, quando a Bíblia fala, vocês precisam ser como crianças, como discípulos, algumas pessoas pensam, então eu preciso ser inocente, brincando. Não, você precisa crescer na maturidade, porque ser criança de Deus é ouvir debaixo do Pai. Do Pai Celestial, dos pais na casa. Segundo, fala não simplesmente aí, obedece, fala o quê? Honra. Vocês sabem o que é honra? Sabe o que é honrar alguma pessoa? Talvez é difícil, né? Vocês, para fazer uma comparação que vai fazer mais fácil para vocês entender. Quando vocês, na escola, vocês prestam atenção e vocês
são gratos, vocês escutam a professora, e não simplesmente isso, mas vocês saem da escola. Talvez vocês tenham professores difíceis, mas vocês saem da escola e vocês falam bem da professora para os seus pais, tudo isso. Esse tipo de comportamento, você está demonstrando amor por essa pessoa, certo? Você está dizendo, não, eu quero que pessoas gostem dessa pessoa. Eu quero que as pessoas pensem bem dessa pessoa, certo? Então, no sentido bíblico, honrar isso. Honrar uma pessoa é você quer que as pessoas olhem para essa pessoa e pensem, que ótimo, essa pessoa é legal, essa pessoa é legal demais, eu gosto muito deles. Crianças, filhos, vocês podem fazer isso com os seus pais. Sabem como? Em lugares públicos, obedecer, por ser gratos, por não interromper, por ficar quietos quando eles estão pedindo você ficar, por obedecer e prestar atenção quando eles falam para você prestar. Tudo isso vai refletir bem nos seus pais. Esse comportamento, você fazendo isso, vai refletir bem. E daí, fala bem dos seus pais. O que tem de bem dos seus pais? Isso é uma luta, muitas vezes, para adolescentes. Mas o que tem bem dos seus pais? O que eles fazem de bem para você? Eles dão comida para você. Eles trabalham duro para cuidar de você. Né? Eles, muitas vezes, até choram por tanta luta em criar você. E você pode olhar para eles e falar, pai, mãe, obrigado. Obrigado mesmo por tudo o que você fez por mim. Por tudo o que você faz. E o que vocês que são adultos podem fazer a mesma coisa com os seus pais. Porque eles já fizeram. Já fizeram por você. Você pode continuar honrando eles. Agora eu vou focar nos adultos, crianças adultas, filhos adultos. Crianças adultas fica estranho, mas quero usar. Eu vou continuar usando porque nós precisamos colocar humildes diante de Deus, pensar, somos crianças, tá certo? Então, crianças adultos, vocês também. Os seus pais estão precisando, estão com uma necessidade agora? Os seus familiares que cuidaram de você estão com uma necessidade agora? A Bíblia fala que nós precisamos honrar. E que os que deixam eles na mão, ou que deixam familiares na mão, são piores que não cristãos. Eu não sei o que é pior que uma pessoa em rebeldia contra Deus. Então, cristãos não podem largar a sua família. Não podem. É impossível isso. Se eles trataram você, se eles são tipo um pai, mesmo se não pai é um pai de nascimento, vocês precisam honrar. E assim, por honrar nossos pais, estamos fazendo o que Deus fala que é certo. Estamos honrando a Deus. Então, quando Deus está colocando tudo isso para nós, não é para você falar, ok, agora eu fiz. É para refletir a Deus mesmo. Porque Jesus nessa terra, Ele fez tudo isso. Você está refletindo Jesus. Porque Jesus obedeceu ao Pai até a morte, a Bíblia fala. Jesus em tudo obedeceu ao Pai. Colocou abaixo do Pai. Que Pai? Celestial. Pai que está no céu. Deus. Ele colocou abaixo, ele escutou abaixo. Ele falou, tudo o que eu ouço do meu Pai eu vou cumprir. Tá certo? Então, porque Ele fez isso para vocês podem ser... e daí Ele morreu para tomar a rebeldia de vocês na cruz. Vocês podem ter esperança que Ele pode transformar as suas vidas. E vocês podem também ouvir.
vocês podem também honrar de coração os seus pais, amar as coisas dos seus pais. Então, obedecer e honrar. Eu vou falar apenas uma coisa mais. Algumas vezes pensamos que por obedecer, por exemplo, vai lá, limpa seu quarto. Pensamos, agora eu limpei, eu fiz bem. Mas você demorou 1 hora e todo esse momento que você está limpando o quarto, você está no coração, meu pai, a minha mãe está mandando o meu quarto limpar, vou botar esses legos na caixa. Você fica com raiva. Então você obedece, mas no coração você está em rebelião. Eu vou te falar, isso não é obediência que Deus quer das vidas de vocês. O que Ele quer é de uma vida transformada de vocês, por ser gratos aos seus pais, por ser grato a Deus mesmo, porque pelo que Ele fez em Cristo Jesus. Ele quer vocês obedecer aos seus pais de coração, sem reclamar, sem no coração estar com raiva, mesmo matando, pensando em matar os seus pais. Não quer isso. Deus quer obediência que surge do coração. Um coração grato a Ele, um coração grato aos seus pais. Vamos pular para outro assunto. Eu acho que eu vou demorar mais que 30 minutos. Desculpa isso. Então, responsabilidade já fica claro para as crianças, fica claro para vocês adultos, crianças diante de Deus. Precisamos obedecer, escutar debaixo de Deus. Estar debaixo da palavra de Deus. E daí procurar em tudo o que fazemos honrar primeiro o nome de Deus, mas também os nomes dos nossos pais. Elevar o nome dos nossos pais por nosso comportamento, tudo isso. E nós não podemos fazer por nós mesmos. Graças a Deus, Jesus nessa terra cumpriu por nós e tomou na cruz nossa rebeldia para que possamos ser perdoados. E daí Ele também promete transformar as nossas vidas com o seu Espírito para obedecer. Agora, último ponto. Responsabilidade dos pais. Os pais estão escutando? Tá? Estão escutando. Bem, essa parte está dividido. Está dividido assim. O que é negativo, o que é positivo. Né? O que é negativo? Não provocais os vossos filhos a ira. Eu vou chegar a esse ponto depois. Eu vou invertir. Mas fala no positivo. Criar-os na disciplina e na administração do Senhor. Primeiro essa palavra criar-os. O que é criar-os? Vocês pensam, criar, não? Criar é levar algo pequeno que vai crescer. Não é? É simplesmente isso, dar comida para os seus filhos? Troca fralda por algum tempo, né? E troca fralda deles, tudo. E daí eles crescem e daí você fala, ok, trabalho, eu fiz. Eu fiz o meu trabalho, eu criei. É mesmo como obedecer, né? Obedecer. Obedecer é simplesmente fazer o que eles falam ou de coração? Então, criar-os na Bíblia, o que essa palavra está cheio de significado. E o que fala é nutrir. O que fala é cuidar. O que fala é um jardineiro. Então, quando fala assim, criar-os, estamos até usando a mesma palavra quando eu estava falando de esposos para esposas. Quando fala, você não alimente, cuida do seu próprio corpo? Por que você não cuida da sua mulher? Está falando de nutrir, está falando de cuidar, um jardineiro. Que quer que essa pessoa frutífera. Que ele cresce não simplesmente físico, mas em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, criar-os, você está fazendo uma coisa para o bem, não para você, mas para o bem dessas pessoas. Para que essas pessoas possam ser
pessoas maduras quando saem da sua casa. Podem ser pessoas prontas a obedecer a Deus, para você cumprir o propósito que Deus tem para toda a humanidade. E o que é isso? Como eu falei, Ele quer a expansão de pessoas que refletem a Ele sobre toda a face da terra. Então, criar, aí, vamos até pular umas vezes palavras na Bíblia, mas essa palavra é você fazer um discípulo para Deus. Fazer tudo para criar um discípulo que vai refletir a Jesus. E daí, quando eles saem da sua mão, porque vão, o braço de você não vai ficar com o seu filho, a sua filha por toda a sua vida. Vão sair, Deus vai levar para outro lugar. Eles vão estar num campo, talvez fora, milhas fora de onde você está, servindo a Deus. E quando você deixa ele sair, você vai ter confiança que eu fiz tudo o possível para essa pessoa ser um homem, uma mulher fiel para Deus. Um homem e mulher que tem como foco a missão de Deus, a expansão do reino, o foco do evangelho, que vão honrar o nome de Cristo, onde seja que eles residem. Onde quer que eles residem. Isso é criar. Ok. Daí essa segunda palavra, disciplina. O pastor Diogo já falou. Disciplina tem dois sentidos. Vem do raiz de discípulo. A palavra aí está ligado com a palavra treinamento. Então, no ginásio, na academia, ou Itamar aqui. Eu gosto muito da academia. Na academia você treina o corpo. Treina. Para quê? Para crescer mais forte. E quando você para por um mês, o que acontece? Fica mais fraco, né? Daí você precisa se disciplinar mais para voltar. Outra imagem que o pastor Diogo deu é um caminho. Fazer um discípulo é colocar o caminho certo. Mas quando eles desviam, disciplina é levar eles no caminho certo de novo. Então, essa ideia de disciplina está cheia com significado também. Essa ideia de nutrindo, não para matar eles, não para matar eles, não para espancar eles, não para abusar eles, mas para crescer, para que eles cresçam. Você está treinando eles a ser mais forte, pessoas mais fortes, comprometidas a Deus, lendo a Bíblia com eles, orando com eles, mostrando a você mesmo que você arrepende dos seus pecados, que tem esperança depois de arrepender, que Deus perdoa vocês, que tem restauração, que tem crescimento no amor através de perdão. Tudo isso é treinamento, é disciplina. E é isso que ele está dizendo. Então, disciplina, algumas pessoas têm problema com disciplina física. Mas não deve. O que eu tenho problema é pessoas espancando. O que eu tenho problema é pessoas abusando. Isso não está certo diante de Deus. Então, com amor, fazendo uma correção é uma coisa. Até uma correção física é uma coisa. Com amor. Mas você precisa examinar os pais. Se estão fazendo com amor ou não. Eu vou chegar nesse ponto ao final. E na demonstração do Senhor. Isso é mais essa parte verbal. A demonstração é encorajamento. É correção. É confrontar. Tá certo? Então, você quer eles chegar no caminho. Ah, filho, por que você fez isso? Você vai ajudar eles, corrigir eles. Chegar no caminho certo. Até por disciplina corporal, não sendo abuso, e demonstração verbal. Vai encorajar eles, vai ensinar eles. Esse é o significado disso. Agora, vamos voltar. Não provocais vossos filhos a ira. Vocês podem pensar, como pode ser? Como eu posso provocar o meu filho a ira? Outra passagem da Bíblia fala
Pais, não irritais os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então você pode pensar, como eu vou provocar ira? Como eu vou irritar os meus filhos? Como que é isso? O que acontece se eles reagem mal quando eu falo de uma coisa da Bíblia? Quando eu falo para eles, eles falam não, em vez de sim. Se eles ficam assim, é hora de disciplina. É hora de corrigir. Mas o que tenho em mente aqui não são os passos normais. Não são disciplina, falar para os filhos, e você deve pisar nos ovos, mais ou menos, com os seus filhos, para eles não ficarem chateados com vocês. Não está falando assim. O que está falando é você olhar para os seus filhos e fala, não, quando eu disciplino, quando eu dar direção a eles, eu não vou me contradizer. O que provoca mais ira em vocês? Quando alguém fala, assim, adultos, alguém fala para você fazer uma coisa e daí trocam de ideia e eles cobram de você. Fica chato isso, né? Provoca ira em você, né? Isso acontece. Nós tratamos as nossas crianças assim, os nossos filhos assim. Isso provoca ira. Quando você é irrazoável, o que você está pedindo deles não é razoável. Assim, filho, assim, bebê que mal pode caminhar, limpa seu quarto. Não exige deles algo que não dá, que eles não podem fazer, vão ficar frustrados mesmo. Por ser muito exigente, meticuloso, picky, por sempre vigiar o que eles estão fazendo de ruim e de bom, pode provocar ira. Coisas que a Bíblia fala que não está certo, assim, trata biblicamente, mas talvez não todo de uma vez. Também, quem pode suportar isso? Imagina se Deus tratasse a gente assim. Chegou com tudo, as suas falhas, de uma vez. Não podemos suportar isso. Deus também nos trata de uma forma graciosa com misericórdia. Tem que ser uma característica de nós. E não abusar a autoridade que Deus deu para vocês. Esses não são servos de vocês. São servos de Deus. Então não tratem como escravos. Homens nem as mulheres, mas também as crianças. Não são aí para agradar vocês. Se eles estão fazendo algo que não é pecado, mas irrita você, não necessariamente significa que é hora de disciplinar. De você demonstrar a raiva que você tem. Isso vai provocar ira e vai irritar os seus crianças. Então, como é possível para nós fazer um equilíbrio aí? De ser pacientes, de ter domínio próprio e cuidar de nossas crianças, criar eles, nutrir eles, mas também disciplinar fisicamente, mas sem provocar a ira, além do que eles vão reagir sendo pecadores, mas provocar além. Como podemos fazer isso? A minha resposta é: vocês precisam ser crianças adultos. Vocês precisam se colocar debaixo da Bíblia de novo. Vocês precisam olhar para Deus Pai e aprender como Ele é. Porque Jesus fala, tudo o que eu faço, Pense comigo, Jesus é o perfeito filho e perfeito líder. Perfeito. Certo? Então, ele olha para o Pai e pensa, como eu posso ser o perfeito líder? Eu vou seguir o Pai. Então, o que vocês precisam fazer? Chegar mais perto a Jesus e mais perto ao seu Pai Celestial.
ore para Ele. Ele fala mesmo, se vocês estão faltando sabedoria, pede a Deus. Né? E Ele vai dar liberalmente a vocês. Deus vai disciplinar vocês. Pede para eles até correção de você. Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele ama como um bom pai. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, fala que Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então Ele vai treinar você. Ele vai treinar você. E nós como pais precisamos seguir Ele. Então vocês precisam se colocar como crianças, ouvir debaixo de Deus de novo, se colocar diante da Bíblia e ser corrigidos. Eu encorajo todos vocês, essa palavra aqui é principalmente para os pais, homens da família. Eu encorajo todos vocês voltar para esses estudos que estamos colocando, compartilhando com pessoas no WhatsApp. Se você não tem, pede de novo e ouve de novo. Coloque debaixo do ensino de Deus. E se você está precisando de ajuda, pede ajuda. Se você está lutando com ira contra os seus filhos, pede ajuda. Se você está abusando, pare e pede ajuda. Hoje. Porque Deus vai cobrar isso de você. Mas tem uma boa notícia aí. Porque do Senhor aí também você vai estar num processo diante de Deus, de também ensinar os seus filhos, como falei, de como é arrepender. Como é arrepender e receber perdão de Deus. Então, eu adivinho, eu como pai sei que eu falho, vocês falham, vão falhar. E uma coisa que precisamos fazer é até ensinar os nossos filhos através de pedir perdão deles e pedir perdão de Deus assim, no meio deles. Primeira coisa, eu falhei, pequei em contra de você, eu exigi demais de você. Vamos orar. Você ora, não precisa durar muito tempo. Você ora com eles, você pede perdão deles, pede perdão de Deus por sua atitude, por sua ira. E Deus vai transformar a sua vida. Porque você agora está focando tão somente em Deus, tão somente em Cristo. Porque um dia você vai morrer. Um dia essa criança não vai fazer parte da sua família, dentro da sua casa. E eles precisam, em primeiro lugar, ter Deus como pai. Então você precisa, cada vez que você falhar, mesmo você falhar, eles falham, dirigir eles primeiro para Deus e segundo, o relacionamento com os outros. E aí eles vão estar preparados a ser homens e mulheres na missão de Deus para a expansão do reino. Mais uma palavra aqui. E, como eu falei, Jesus cumpriu tudo isso. Jesus é nossa única esperança no meio disso. Ele é o único como líder que cumpriu certinho. O Pai Celestial é o único que faz certo como Pai. E nosso dever é refletir Ele. Jesus é o único Filho que completou completo. Talvez vocês crianças, isso é a primeira vez que você enxerga o que é pecado. Talvez. Talvez é a primeira vez que você olha e pensa, não, eu não estou ouvindo os meus pais. Não estou ouvindo, não estou obedecendo, não estou honrando, não falo bem dos meus pais, não fico grato para os meus pais. E você percebe isso dentro de você. Agora é uma hora de você olhar para Jesus, que cumpriu perfeitamente o que você falha. Ele tomou o seu pecado na cruz, para que você pode ser perdoado e restaurado diante de Deus e ter uma vida transformada. E pedir ao seu Pai Celestial, pedir
como criança, pedir, Deus, eu preciso ser mudado, ser mais como o seu filho, porque eu não consigo. Adultos, talvez você não está debaixo da Bíblia como você deve. O seu Pai Celestial, peça a Deus, arrepende diante de Deus. Talvez como pais, vocês estão falhando, não estão refletindo o seu Pai Celestial, não está cumprindo o que Deus chama você como humano fazer, que refletir Deus nessa terra. Arrepende diante de Deus e peça para Ele perdoar você. Ele é fiel e justo de perdoar em Jesus Cristo. Tá certo? Então, Deus abençoe e esse é o final dessa série. Vamos orar. Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, pela convicção que a Sua Palavra nos dá de enxergar os nossos pecados, mesmo aproximando mais a Jesus, que foi fiel em tudo, como líder, como liderado, como filho, e que o Senhor, como Pai, é paciente conosco, nos disciplina, mas nos não cobra além das nossas forças. Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor faz por nós e tudo o que o Senhor fará. E obrigado, Pai, por todo por esse tempo que estamos juntos, mesmo sendo disciplinados pela Sua Palavra, mostrando-nos. E oramos, Pai, que o Senhor mude nosso coração por dentro, sabendo que temos perdão, mas também temos transformação através de Cristo, aplicado pelo Evangelho nos nossos corações através do Teu Espírito, que está no meio de nós. Então, Pai, nos faz cada vez mais crianças adultas, fiéis ao Senhor, maduros na fé, ouvindo debaixo da palavra do Senhor. E que nós possamos ser crianças, mesmo dentro dos nossos lares, mais fiéis, e mesmo filhos adultos, honrar os nossos pais de uma forma mais consistente e principalmente consistente com a Sua palavra. Oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa série sobre a família, né? E fechando de maneira tão graciosa sobre filhos, sobre pais. E o pastor Spencer, como ele pregou agora mesmo aqui, nós temos que crescer em amor. E quando marido e mulher crescem em amor, vêm os filhos, e os filhos são os discípulos, né? Fazendo discípulo. E é interessante que uma das maneiras que os pais iram muitos filhos, e isso é bom nós entendermos na nossa geração, é quando os pais não ensinam os filhos. Hoje nós estamos numa geração diferente dos nossos pais, que a ideia, não, era muito severo, corrigia muito. Então muitos pais hoje são tentados a fazerem o quê? Não corrigir os filhos. Deixarem os filhos entregues a si mesmo. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que os pais que entregam seus filhos a si mesmo, na verdade eles tratam os filhos como bastardos, não como os filhos. Porque os filhos são aqueles que devem ser corrigidos, tratados. Então, se tem alguma coisa que ira os filhos hoje, é quando os pais deixam seus filhos por eles mesmos. Deixa eles entregues. E nós estamos ensinando os nossos filhos, e uma das maneiras de nós ensinarmos nossos filhos a lidar com a vida é exatamente quando nós estamos no culto e entendemos que o nosso momento de adoração a Deus se estende não só a cânticos, a oração, mas ouvir a palavra de Deus, e até mesmo os nossos dízimos e ofertas são maneiras que nós ensinamos nossos filhos a não ficarem presos a um grande Deus hoje da sociedade, que é o dinheiro, não é verdade? Quantas pessoas são controladas pelo dinheiro? Famílias estão destruídas por causa de dinheiro, ou porque tem pouco dinheiro, ou porque tem muito dinheiro. Irmãos estão brigando entre si por herança, por dinheiro. E olha que interessante, quando o Senhor nos ensina a trazer os nossos dízimos e ofertas, às vezes nós somos tentados a pensar porque Deus precisa. Primeiro, Deus não precisa. Mas é porque o reino dele precisa. Não. Pode ter certeza que o reino de Deus vai avançar com você ou sem você. Mas o que você tem que lembrar é que você precisa. Você precisa adorar a Deus dessa maneira. Você precisa crescer com Deus
acerca desse assunto. E olha que a Bíblia fala. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus. Pais, ensine seus filhos a confiarem não na força dos braços deles, não da força da riqueza deles, mas ensine seus filhos a confiar em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos encerrar então esse momento de adoração, agora entoando o cântico Só em Jesus confiarei, e também teremos o privilégio, nesse momento de adoração, também adorarmos a Deus através dos nossos dízimos e oferta. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos adorar ao nosso Deus com bastante vigor e alegria.